Fala galera do nono ano, finalmente estamos aqui em um conteúdo propriamente de nono ano. Passamos lá a história do Brasil Império, ficou para trás, estamos no finalzinho já do século XIX, quase chegando no século passado, século XX. E o que marcou aqui o começo, o fim do século XIX e o início do século XX no mundo inteiro é o imperialismo, pessoal. O que é o imperialismo? Na versão do século XIX e XX, é a expansão das grandes potências europeias que estão crescendo desde lá da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, estão se tornando países muito fortes economicamente, em questão de exército também, e principalmente a gente fala aqui de Bélgica, de Alemanha, de França, de Inglaterra, Holanda. Esses países principalmente vão se tornar muito fortes economicamente e vão dominar todos os outros continentes, especialissimamente a Inglaterra. A Inglaterra vai criar um grande império. Em dado momento da história, a Inglaterra teve um domínio tão grande do mundo, um império tão vasto, que ia de uma ponta a outra. Então, quando estava se pondo o sol na Inglaterra, o sol estava nascendo também na China, que também era de domínio britânico. Então, todo esse território da Inglaterra, o sol nunca se punha, nunca descia. Sempre era dia no sol, no Império Britânico, no Império da Inglaterra, para ter a dimensão do tamanho que o Império Britânico chegou. Isso, claro, vai ter consequências, vai ter uma briga muito ferrenha entre essas potências, principalmente pela partilha da África, pela partilha do continente africano, que vai ser repartido entre essas potências, o que vai causar muitos problemas aos povos africanos, que já sofriam com a questão das guerras e da escravidão que Portugal e Espanha tinham provocado antes, agora mais essa mazela de serem dominados por Inglaterra, França, Alemanha e Holanda, e Bélgica também. E também essa disputa no fim do século XIX, no começo eles vão conseguir fazer acordos diplomáticos, definir qual território é de quem e tal, mas lá no século XX o expansionismo e o imperialismo vai ser tão grande que vai acabar redundando numa guerra, que vai ser chamada lá na Europa de a Grande Guerra entre essas potências europeias, e no resto do mundo, principalmente aqui no Brasil, vai ficar conhecido como Primeira Guerra Mundial, porque envolveu o mundo inteiro, porque de fato essas potências europeias dominavam o mundo inteiro. Mas não foi só as potências europeias que fizeram essa questão do imperialismo, de se tornar um império. Foi também os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez isso aqui na América, pessoal. É por isso que hoje vocês aprendem inglês na escola, porque nós somos muito influenciados pelos Estados Unidos. O primeiro nome da República do Brasil, que veio depois do Império do Brasil, vocês estudaram que em 1889 acaba o Império do Brasil e surge a República do Brasil. É Estados Unidos do Brasil, justamente para tentar imitar os Estados Unidos da América do Norte, que fica lá em cima. Então tudo isso é uma questão de imperialismo dos Estados Unidos. O engraçado, o interessante, o curioso do imperialismo é que não necessariamente a potência precisa invadir o país. Pode influenciar e pressionar só economicamente e culturalmente. Então, nós assistimos muito hoje em dia, por exemplo, filmes norte-americanos, séries norte-americanas, escutamos muita música em inglês. Enfim, isso é uma maneira de influenciar os hábitos e costumes de um país sem precisar invadir ele, invadir militarmente, causar uma guerra, qualquer coisa. Só exportando a cultura do país, tu já está dominando de certa forma aquele país, e é uma das formas de fazer imperialismo. Então isso aí está tudo no texto mais detalhado, que vocês vão ler com bastante atenção para fazer a atividade dessa semana. Que é a seguinte. Questão 1. Quais as 3 maneiras do imperialismo dominar os países? Está lá no texto. Tem 3 maneiras. Eu falei algumas aqui no vídeo também. Qual foi o principal império durante o século XIX? A questão 2. Falei aqui no vídeo.
quais as duas doutrinas utilizadas pelos Estados Unidos durante a sua expansão imperialista. Os Estados Unidos, para dominar aqui, ele se julgou maior que os outros países, que ele tinha um destino. Está lá no texto isso também. E a 4 ali é uma brincadeirinha com vocês. Ó, desembaralhe as letras, desvende o anagrama, que é justamente essas letras embaralhadas, e descubra o evento onde as potências europeias dividiram entre si a África. Então, em determinado momento, as potências europeias já tinham invadido ali a África e a Ásia e fizeram um conselho, assim, uma conferência entre elas para decidir qual território era de quem. Isso tem um nome e aí vocês vão descobrir ali desembaralhando as letras, certo? Qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp, que eu ajudo vocês também por lá. E até mais!